Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo. E por incrível que pareça, estou gravando esse vídeo com a camisa do Brasil no meio do jogo do Brasil com a Argentina. Quem diria que iria chegar nesse ponto? Mas isso mostra uma evolução. Estou preferindo gravar para falar para vocês ou falar sozinho aqui na internet sobre algum assunto. E hoje vou falar sobre a tal da fila. E podia estar assistindo o jogo, mas tenho tido cada vez mais foco nesse novo processo. Pode ser que durante a subida do vídeo para o YouTube e alguma organização lá eu termine de ver um pedaço do jogo. Não sei quanto tá realmente o jogo. Sei só que é pedreira hoje, porque é na Argentina contra a Argentina. Mas voltando. Falar um pouquinho sobre a Tadalafila. Antes de falar da Tadalafila, que é um assunto muito polêmico, vamos dizer assim, e muito comum principalmente entre alguns amigos meus, muitos alunos da medicina fazem uso. Então, vou falar um pouco sobre essa medicação e de algumas indicações, tá? Antes de falar da Tadalafila, eu preciso falar um pouco da Sildenafila, o Viagra, que foi criado com o objetivo de tratar angina estável e pacientes hipertensos. Não foi muito bem no caso de angina estável. Para hipertensão teve um certo resultadozinho, mas ficou famoso pelo seu grande efeito colateral, tá? Ele potencializava a ereção nos pacientes. Então ele fazia com que o paciente tinha mais ereção. Começou com algum senhorzinho, vamos lá, o seu João, 70 anos, hipertenso, foi testar nova medicação para pressão que o médico passou e primeiro dia ele gostou da medicação, no segundo dia ele já estava mais felizinho, no terceiro dia ele já estava atrás da Dona Maria dando um trabalho em casa. E aí começaram a perceber que esse efeito colateral da medicação de causar ereção tinha um sucesso muito maior do que a pressão. E a indústria que criou a sildenafila ficou bilionária por conta dessa medicação e ela foi a sensação dos anos 80 e 90. Bom, resumindo de certa forma, para chegar na tadalafila, por quê? A tadalafila é um medicamento parecido com a sildenafila, o mecanismo de ação é bem parecido, mas é um medicamento diferente. Por quê? A tadalafila, diferente da sildenafila, tem uma meia-vida mais longa e tem uma liberação um pouco mais lenta. Então, em doses menores, por exemplo, ela pode ter uso contínuo diário, diferente da sildenafila, tá? Bom, antes de seguir nesse vídeo, cuidado sempre você que faz uso recreativo dessa medicação, que faz uso para melhorar a disfunção erétil, não necessariamente a disfunção, mas para potencializar a sua ereção, né? Vamos dizer assim. Muita gente usa para dar aquele up, para dar aquela tunada, vamos dizer assim, no, no bichão. e tome cuidado, porque se você tiver algum problema de hipotensão, alguma tendência a ter hipotensão, você pode ter uma queda grande ou brusca da pressão. Nesse sentido, pode levar a desmaio, síncope ou até alguns choques hipovolêmicos. Não vou entrar nessa parte também, tá? Mas cuidado, procure um médico antes de usar qualquer medicação para entender um pouco mais sobre a medicação, para entender sobre as doses da medicação, porque é um medicamento de uso, vamos falar de fácil acesso, vamos dizer assim. Mas é um medicamento que traz alguns riscos se você não souber como usar. Então é bom sempre procurar um médico. Lembrando que eu sou médico, sou professor universitário, atendo como nutrólogo na clínica Nutron, tenho uma clínica de nutrologia e agora sou youtuber e podcaster. Esse ano de 2025 tá um ano repleto de surpresas, né? E estou à disposição, caso possa tirar alguma dúvida, me chamar no direct, no Instagram, ou deixar alguma mensagem aqui para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Vamos lá. Então, como é que funcionam essas medicações? Basicamente, o tadalafila, que é o objetivo desse vídeo, ele é um medicamento que funciona inibindo a fosfodiesterase do tipo 5. Também não vou entrar nessa parte bioquímica, mas basicamente, inibindo essa fosfodiesterase do tipo 5, ele diminui a degradação ou captação do óxido nítrico. O que acontece? Esse óxido nítrico fica livre mais fácil, fazendo uma vasodilatação. O que é vasodilatação? Você que não entende muito sobre isso, ou que não é estudante de medicina, basicamente, pensa numa mangueira que está passando água ali. Está passando água nessa mangueira, tá? Essa mangueira vai ter uma vasodilatação. O que significa? Ela vai aumentar o calibre dela, entendeu? Então, se a água está passando lá e ela aumenta o calibre, a água acaba passando um pouco mais devagar, entendeu? O fluxo fica um pouco mais lento.
Diferente de uma vasoconstrição, que é se você apertar essa mangueira, fazer essa mangueira ficar um pouco mais fina. Quando ela fica mais fina, aumenta a pressão da água lá dentro. Aumentando a pressão da água, o fluxo vai aumentar, a velocidade vai aumentar, né? Bom, voltando. Então, esse medicamento, ele facilita, ele proporciona uma vasodilatação. Ele aumenta os vasos. Aumentando os vasos, ele proporciona com que o sangue possa chegar nos tecidos, né? Eu falei a questão do fluxo, mas se faz constrição, o fluxo vai diminuir, aumentando a velocidade. E se faz dilatação, o fluxo vai aumentar, mas a velocidade diminui, porque ele passa mais devagar. Consequentemente, pode causar uma hipotensão. Se o vaso aumenta, a pressão lá dentro cai. Se o vaso aperta, a pressão lá dentro aumenta. Entendeu? Não sei se ficou confuso essa parte, mas para deixar isso melhor explicado, vamos dizer assim. Então vamos lá. Muita gente usa de modo recreativo. Quais as indicações da tadalafila? Indicações reais da tadalafila. Ela é indicada para hiperplasia prostática benigna, porque ela proporciona um certo tipo de relaxamento na musculatura, tanto da próstata quanto da bexiga, e favorece a micção nesses pacientes, então ela acaba auxiliando. E ela é usada e indicada para disfunção erétil, principalmente disfunção erétil ligada ao óxido nítrico, então ela melhora a vasodilatação. Se o paciente tem um desejo sexual, tem um estímulo sexual, ele vai ter uma ereção mais fácil, entendeu? Então, basicamente, chega mais sangue lá no órgão sexual, e esse órgão sexual com mais sangue fica mais cheio, entendeu? É isso. Não posso usar algumas palavras aqui, senão vou ser cortado pelo YouTube. Bom, eu acho, né? Enfim, e doses indicadas? 5 miligramas por dia, tá? Mas lembrando sempre do acompanhamento médico. Tem outro tipo de indicação da tadalafila? Tem, uma indicação basicamente não formal, que eu particularmente gosto muito para alguns pacientes, tá? Como assim? Essa medicação pode ser usada em doses baixas, de até 5 miligramas, mais doses menores, 1 miligrama, 2, 3, 4, 5, como pré-treino. Como assim? Bom, primeira coisa, ela tem uma meia-vida longa. Então, se você tomar ela pela manhã e for treinar à noite, você ainda vai colher os efeitos dessa medicação nesse caso. Basicamente, ela funciona aumentando o calibre dos vasos, né, fazendo a vasodilatação, proporciona com que chegue sangue com mais facilidade no músculo. Então vamos lá, estou fazendo treinamento de ombro, um treino que eu gosto bastante. Estou treinando ombro. Quando eu estou treinando ombro, esse esforço muscular faz com que o sangue venha com mais intensidade para esse músculo. Então, se o vaso dilata, chega mais sangue no músculo. Chegando mais sangue no músculo, o músculo tem um pump maior, ele fica mais cheio de sangue. Se o músculo está mais cheio de sangue, ele tem mais força. Se ele tem mais força, você acaba conseguindo agredir mais esse músculo no treino. Ah, você está com mais força, você consegue subir a carga, de certa forma. Vamos falar, consegue subir a carga de certa forma. Nesse caso, agride mais o músculo, inflama o músculo e você proporciona crescimento muscular. Então, atividade muscular de resistência nada mais é do que você agredir seu músculo, inflamar seu músculo e dar substrato para ele na forma de proteína que você vai estar ingerindo para aumentar a massa muscular. E a tadalafila, com essa função pré-treino, pode facilitar a chegada de sangue lá. Chegando mais sangue, você tem mais força e, consequentemente, consegue lesar mais músculos para favorecer o ganho muscular. Beleza? Então, assim, cuidado com essas medicações. Pacientes que têm algum tipo de cardiopatia, pacientes que têm algum tipo de hipotensão ou que têm hipotensão severa e pacientes que fazem uso de algumas medicações à base de nitrato. Por quê? Medicações à base de nitrato podem favorecer a liberação de óxido nítrico. Então, se esse paciente está usando algum nitrato e usa o tadalafila ou alguma outra medicação, por exemplo, sildenafila, ele pode ter uma vasodilatação muito mais abrupta, fazendo com que gere uma hipotensão, que a pressão caia de uma vez nesse paciente, esse paciente pode entrar em choque, pode entrar em colapso. Então, é arriscado em pacientes, principalmente pacientes com cardiopatia ligada à hipotensão, tá bom? No caso dos meus alunos de medicina, se alguém vier assistir esse vídeo, a gente fala muito sobre isso na emergência por conta de infartos, tá? Uma angina instável causando um infarto ou algum tipo de infarto, porque o sangue para de chegar no coração e às vezes esse paciente fez uso de alguma medicação à base desse inibidor da fosfodiesterase do tipo 5, tadalafila ou sildenafila. Nesse caso, uma medicação que a gente usa para tratar o infarto, o nitrato, é contraindicado. Então a gente não pode usar nitrato para esses pacientes, tá? O Isordil, por exemplo, que é o Isordil de 5mg sublingual. Mas não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, talvez seja um assunto para outros vídeos voltado para os meus alunos da medicina, outros alunos da medicina. Abraço, Leonel, você vai chegar lá. Bom,
Basicamente é isso que eu queria dizer. Comparando a tadalafila com a sildenafila, a sildenafila não pode ser usada de forma prolongada nem diária. O tadalafila já pode ser usado com acompanhamento médico diário, desde que seja doses pequenas, doses menores do que 5 miligramas, tá? E ele pode, com doses menores do que 5 miligramas, causar melhora na ereção e na potência desse paciente? Sim, ele pode causar isso sim. Mesmo tomando durante a manhã, você fica o dia todo com mais facilidade de ter uma ereção, tá? Muitos pacientes acabam se beneficiando disso, mas o problema é quando o paciente começa a fazer uso recreativo querendo apenas essa função. Então aí que mora o risco. Cuidado, viu, galera? Já vi alguns casos, inclusive até um aluno da faculdade que teve uma angina instável, vamos falar, um início do infarto por conta dessa medicação. E não é brincadeira, não sei se abusou da dose, não sei como foi bem a história, mas cuidado, fique atento a isso, tá? Cada vez mais uso dessas medicações com estimulantes, com outro tipo de droga, por exemplo, anfetamina ou álcool, e até embalada, às vezes vamos falar, o aluno, a pessoa usa essas medicações pensando, eu quero ter mais ereção, eu quero ficar ligadão, eu quero ficar estimulado e bêbado, né? E aí essas medicações todas juntas podem causar a hipotensão, podem levar ao infarto desse paciente, podem causar um colapso desse paciente e muitas vezes por uso recreativo e uso idiota, vamos dizer assim. Então, cuidado, procure acompanhamento médico, procure a avaliação de um especialista, procure conhecer mais sobre essas medicações e sobre esses efeitos, tá bom? Bom, basicamente, eu queria falar um pouco sobre essa medicação, deixar essa mensagem para vocês do Tadalafila. Falar, o uso para mulheres da Tadalafila. A mulher também se beneficia com esse uso da Tadalafila favorecendo a chegada de mais sangue nos músculos? Sim, tá? E mulher também tem melhora na libido se usar Tadalafila? Pode acontecer, tá? Em alguns casos, principalmente mulher que tem uma queda de libido ligada ao uso de antidepressivos. Essa queda de libido ligada ao uso de antidepressivos, com a tadalafila talvez possa ser tratada ou de certa forma resolvida ali. Não a causa, mas talvez a consequência. Então ela pode ter uma melhora ali naquela libido, né? E outra questão que a gente pode ver é a tadalafila pode atuar aumentando a lubrificação vaginal dessa mulher. Então, se a mulher também tem uma queda de libido por conta da diminuição da lubrificação vaginal, a tadalafila pode estimular o aumento da lubrificação, melhorando assim também a libido nessa mulher. Mas não é todo tipo de queda de libido que a mulher tem que vai tratar com tadalafila, tá? Existem outros tratamentos para mulheres à base de outras medicações, uso hormonais, por exemplo, ocitocina, testosterona, não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. Mas lembrando, estou à disposição de vocês sempre, tá? Tô gostando cada vez mais de deixar minha mensagem aqui nesses vídeos sem cortes. É complicado gravar porque a gente tem que pensar e falar, e tem uma câmera, e tem uma luz aqui na cara, tem outra luz aqui, e é correria, tá? Mas a gente acaba falando muita bobeira, às vezes erra uma palavra ou outra. Toda vez que eu assisto um vídeo eu acabo achando algum errinho, mas a minha ideia aqui como médico e como youtuber, vamos dizer assim, é melhorar o meu poder de comunicação, me tornar cada vez melhor como comunicador aqui e passar mensagens para vocês que seja de certa forma positiva e que gere conteúdo, vamos dizer assim, mesmo que eu não esteja sendo assistido. Nesse caso, o meu objetivo principal é treinar a minha comunicação, melhorar a minha mensagem, tá certo? Faz parte de um projeto de 45 dias que envolve 5 pilares de melhora da alimentação, hidratação, atividades físicas diárias, melhora do sono e melhora da leitura. Então, todo dia eu tenho que ler, gravar vídeo, treinar, organizar minha hidratação, dormir melhor, que eu já falei alguns dias, tá? Tive alguns dias de insônia aí que faz parte, tem os dias de plantão noturno também com os alunos do internato. E basicamente eu não cumpri todas as coisinhas dessa lista. Estou conseguindo gravar vídeos todos os dias, treinar todos os dias. Estou sem bebidas alcoólicas. Tá fazendo falta de vez em quando, mas também estou me sentindo mais ativo e a cabeça tem funcionado melhor, o corpo também, tá? E estou me saindo bem. Não vou dizer que sem doce 100%, porque 2 dias eu acabei comendo chocolate, eu confesso. Não vou ficar me enganando, nem te enganando se você estiver assistindo. Mas o meu objetivo aqui é passar uma mensagem, gerar algum valor e deixar minha marca aqui nessa rede social que é o YouTube, tá? Bom, é isso. Pedir para você, se alguém assistiu o vídeo aí, adicione o nosso podcast, o nosso canal do podcast, o Big Talks, tá bom?
E, se possível, se gostou desse conteúdo, deixa um like e, de preferência, deixa um comentário falando algum ponto negativo do vídeo, tirando alguma dúvida ou entrando em contato para interagir, vamos dizer assim, tá bom? Ou me adicione no canal do Instagram também, estou à disposição de todos vocês, tá certo? É isso que eu queria passar. Bem provável que assim que eu desligar o celular e voltar para casa, para dentro de casa, né, que eu estou na salinha aqui externa, eu lembre que eu esqueci de falar alguma coisa. Isso acontece em todos os vídeos praticamente, mas é isso. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês e agradecer mais uma vez a presença, lembrando, viva o agora, conte a sua história, tá bom? Menos gordura e mais músculos. Até mais, pessoal!